O alvorecer de uma nova era, a chegada da televisão. Um texto de Robert Thompson, de Television, The Critical View. Televisão, uma palavra que evoca imagens de entretenimento, notícias e incontáveis histórias transmitidas diretamente para nossas casas. É um meio poderoso que nos conecta ao mundo e molda a forma como o entendemos. Mas você já parou para pensar em como essa tecnologia incrível surgiu? Como passamos de imaginar imagens em movimento para vê-las se desenrolarem em tempo real diante de nossos olhos? A história da televisão é uma jornada fascinante de inovação, perseverança e da busca incessante por levar imagens em movimento às massas. É uma história que se estende por mais de um século, repleta de mentes brilhantes que ousaram sonhar com um mundo onde a informação e o entretenimento pudessem ser acessados instantaneamente por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Este ensaio mergulha na história cativante da televisão, desde seus primórdios humildes até seu domínio moderno como uma fonte primária de informação e entretenimento. Junte-se a nós enquanto exploramos os marcos importantes, os avanços tecnológicos e o profundo impacto que a televisão teve na sociedade ao longo das décadas. Sementes da inovação, os pioneiros e as primeiras experiências. As sementes da televisão foram plantadas no final do século XIX, uma época em que inventores e cientistas eram fascinados pela ideia de transmitir imagens à distância. Um desses visionários foi Paul Nipkow, um engenheiro alemão que patenteou o disco de Nipkow em 1884. Esta invenção inovadora, um disco giratório com furos dispostos em espiral, formou a base para os sistemas de televisão mecânica. O disco de Nipkow, embora rudimentar, lançou as bases para futuros inventores, desencadeando uma onda de experimentação no campo da transmissão de imagens. Outra figura-chave nos primórdios da televisão foi o engenheiro escocês John Logie Baird. Baird, baseando-se no trabalho de Nipkow, demonstrou com sucesso um sistema de televisão mecânica funcional em 1925. Sua invenção, embora limitada em qualidade de imagem e praticidade, marcou um passo significativo, provando que a transmissão de imagens em movimento era realmente possível. O sistema de televisão mecânica de Baird, embora inovador na época, tinha suas limitações. As imagens eram borradas e piscavam, e a tecnologia tinha dificuldades para transmitir a longas distâncias. Essas limitações abriram caminho para uma nova era na tecnologia da televisão, a televisão eletrônica. Revolução eletrônica, da mecânica ao digital. A década de 1930 testemunhou uma mudança crucial na tecnologia da televisão com o surgimento dos sistemas eletrônicos. Dois inventores, trabalhando independentemente em lados opostos do Atlântico, desempenharam papéis cruciais nesta revolução. Philo Farnsworth, nos Estados Unidos, e Vladimir Zworykin, na Rússia. Farnsworth, um prodígio autodidata, desenvolveu o dissecador de imagens, um dispositivo capaz de capturar e transmitir imagens eletrônicas. Sua invenção, patenteada em 1930, lançou as bases para a televisão eletrônica moderna. Enquanto isso, Zworykin, trabalhando na RCA nos Estados Unidos, fez contribuições significativas para o desenvolvimento do iconoscópio, um tubo de câmera eletrônica mais sensível. O desenvolvimento da televisão eletrônica marcou um ponto de virada na história do meio. Os sistemas eletrônicos ofereciam vantagens significativas sobre seus equivalentes mecânicos, incluindo imagens mais nítidas, maior resolução e a capacidade de transmitir a distâncias maiores. Isso abriu caminho para o desenvolvimento da radiodifusão televisiva como a conhecemos hoje. O início das transmissões. Primeiros passos em um novo mundo.
Com a rápida evolução da tecnologia de televisão eletrônica, o cenário estava pronto para as primeiras transmissões públicas. Em 1936, a British Broadcasting Corporation, BBC, fez história ao lançar o primeiro serviço público regular de televisão do mundo. Usando inicialmente o sistema mecânico de Baird, as transmissões da BBC encantaram o público com uma programação limitada, mas inovadora. Do outro lado do Atlântico, a Radio Corporation of America, RCA, liderada por David Sarnoff, estava fazendo progressos na televisão eletrônica. Em 1939, a RCA lançou seu próprio serviço de televisão, exibindo sua proeza tecnológica na Feira Mundial de Nova York de 1939. Essas primeiras transmissões, embora limitadas em alcance e escopo, marcaram o início de uma nova era na comunicação de massa. O mundo estava começando a sintonizar a televisão. Uma pausa para a guerra. O desenvolvimento da televisão em pausa. Assim que a televisão começava a ganhar espaço, a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939 interrompeu seu desenvolvimento. Recursos e mão de obra foram desviados para o esforço de guerra, colocando as transmissões e pesquisas em televisão em espera. Apesar da interrupção da guerra, as sementes do futuro da televisão haviam sido plantadas. Os avanços tecnológicos da década de 1930, juntamente com o fascínio crescente do público pelo meio, garantiram que a televisão ressurgisse mais forte do que nunca após o fim da guerra. O mundo havia experimentado o potencial da televisão e estava ansioso por mais. A Era de Ouro, o boom da televisão no pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a televisão experimentou um aumento de popularidade sem precedentes. A década de 1950 marcou a Era de Ouro da televisão, um período de rápido avanço tecnológico, inovação na programação e adoção generalizada. Soldados que retornavam da guerra e suas famílias abraçaram a televisão como uma fonte de entretenimento e uma janela para o mundo. Os aparelhos de televisão se tornaram parte essencial das salas de estar nos Estados Unidos e em outros países. A década de 1950 testemunhou o surgimento de programas de televisão icônicos, de sitcoms a programas de variedades, telejornais e dramas. A televisão estava rapidamente se tornando uma força cultural poderosa, moldando normas sociais, influenciando o comportamento do consumidor e refletindo a paisagem em evolução do mundo pós-guerra. Saltos tecnológicos, cor, satélites e a mudança digital. As décadas seguintes ao boom da televisão no pós-guerra foram marcadas por contínuas inovações tecnológicas. Um dos avanços mais significativos foi a introdução da televisão em cores na década de 1960. A TV em cores trouxe um novo nível de vibração e realismo à experiência de assistir televisão, transformando a forma como o público consumia conteúdo. Outro desenvolvimento inovador foi o uso de satélites de comunicação para transmitir sinais de televisão a longas distâncias. Os satélites revolucionaram as transmissões televisivas, permitindo que eventos ao vivo e programas fossem transmitidos para casas em todo o mundo instantaneamente. O final do século XX também viu o surgimento da tecnologia de televisão digital, abrindo caminho para imagens de alta resolução, som mais nítido e uma gama mais ampla de canais e serviços. A era digital, alta definição e a ascensão do streaming. O início do século XXI inaugurou a era digital, transformando a paisagem da televisão mais uma vez. A televisão de alta definição, ou HDTV, tornou-se o novo padrão, oferecendo aos telespectadores uma qualidade de imagem impressionante, com detalhes incríveis. A HDTV, com seu formato widescreen e imagens cristalinas, proporcionou uma experiência de visualização mais imersiva e cinematográfica. Juntamente com a HDTV, a ascensão da internet e dos serviços de streaming
revolucionou a forma como o público consome conteúdo. Serviços como Netflix, Amazon Prime Video e Hulu romperam os modelos tradicionais de transmissão, oferecendo aos telespectadores acesso sob demanda a uma vasta biblioteca de filmes, programas de TV e programação original. O legado duradouro da televisão, informando, educando e entretenendo. Desde seus primórdios humildes até seu domínio digital atual, a televisão tem desempenhado um papel fundamental na formação da sociedade. Ela nos informou sobre eventos mundiais, nos educou sobre uma ampla gama de tópicos e nos entreteve com incontáveis horas de programação. A televisão nos conectou a pessoas e culturas ao redor do mundo, ampliou nossos horizontes e gerou conversas importantes. Seu impacto em nossas vidas é inegável, influenciando tudo, desde moda e música até política e valores sociais. O futuro da televisão, um meio em constante evolução. À medida que a tecnologia continua avançando em um ritmo sem precedentes, o futuro da televisão promete ser tão dinâmico e transformador quanto o seu passado. As linhas entre a radiodifusão tradicional e os serviços de streaming estão se tornando cada vez mais tênues, oferecendo aos telespectadores mais opções e controle sobre sua experiência de visualização do que nunca. Realidade virtual, realidade aumentada e conteúdo interativo estão surgindo como potenciais revolucionários, prometendo imergir ainda mais os telespectadores em seus programas de TV e filmes favoritos. Uma coisa é certa: a televisão, um meio definido pela evolução constante, continuará a se adaptar, inovar e cativar o público por gerações.